Salve galera, seja muito bem-vindo ao Otimize Cast, o podcast oficial do Otimize Studios. Meu nome é Marcelo Santoro e hoje eu recebo o Dr. Luiz Castelo para um grande bate-papo sobre reestruturação empresarial. Ele é um grande especialista no tema e vai ajudar a gente a entender como é que no mercado atual brasileiro nós podemos sobreviver e, se possível, crescer e gerar bons resultados nas nossas empresas. Luiz, seja muito bem-vindo. Marcelo, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você para falar de um tema tão importante. Eu acho que a gente vai ter muito bate-papo aqui, muito conteúdo de qualidade. Muito obrigado. Luiz, primeiro, é uma honra recebê-lo aqui e eu quero ir direto ao ponto, porque a gente sabe que nossa audiência não perde tempo. Você que é empresário, gestor de empresa, se gosta desse tipo de conteúdo, já segue o canal, já se inscreve no canal, porque aqui a gente fala muito de negócio e só traz gente que vai ajudar você, grandes especialistas, a melhorar a sua empresa. Doutor, eu vou começar por um tema que eu considero assim muito importante. Estamos no ano de eleição e eu quero entender o que o cenário político impacta nas decisões dos empresários, o que impacta no mercado em si. Marcelo, boa pergunta. Historicamente, todo cenário, toda época que tem um cenário político muito forte, como que a gente está vivendo agora, impacta na tomada de decisão do empresário. Por quê? O Brasil, na verdade, é um ambiente um pouco hostil para que você possa investir. E no cenário político, isso ainda fica mais complicado. Então, o empresário fica com receio. Qual que é o próximo governo? Porque uma mudança de governo muda toda uma estruturação, todo um planejamento administrativo, todo um planejamento empresarial. Então, quando a gente tem um cenário político muito conturbado, que é o que nós estamos vivendo agora, e a gente vê dia após dia várias manchetes sobre o cenário político, com certeza o empresário fica um pouco mais reticente. Pô, vale a pena eu investir um pouco agora? Vale a pena eu seguir para uma reestruturação empresarial? O que eu faço na verdade? Então esse cenário impacta totalmente a decisão e a forma como que as empresas tomam essas decisões. Então, na minha opinião, é o pior cenário que nós estamos vivendo, é o cenário político para os empresários. Quer dizer, no ano de eleição é muito comum um empresário dizer assim: eu não vou investir esse ano, vou esperar o resultado e vou praticamente manter. Porque às vezes você pode focar em manter o que você tem ou em crescimento. É muito natural, muito comum o empresário no ano de eleição ele dar uma segurada para que ele corra menos riscos. Sim, eu te dou um exemplo clássico do que aconteceu. Na última eleição presidencial, que foi em 2022, nós tivemos, por exemplo, o segmento do agro retendo todo tipo de investimento, porque quando o governo atual assumiu, o agro ficou um pouco preocupado e não sabia como lidar com isso. Então, se você for verificar as empresas do agro, 2023 não houve investimento. Ela começou a investir, reinvestir novamente em 2024. Então, naquele cenário de 22 já ficou um pouco complicado, porque era um cenário eleitoral. Em 2023, existia uma apreensão muito grande de como o governo iria lidar com as políticas econômicas. E aí, só em 2024, quando já tinha muito investimento represado, o agro começou a investir novamente. Então, o agro, por exemplo, é um caso clássico do que aconteceu na última eleição. E vai acontecer agora da mesma forma, porque não importa quem entra, se é de esquerda ou de direita, é mudança da trajetória política do país. As políticas econômicas é que ditam as regras, né? Então, esse impacto é muito grande. Doutor, muito bem colocado. E você, ó, que quiser deixar uma pergunta também para o doutor aqui, o doutor vai ter acesso e vai responder aí diretamente para vocês. Porque às vezes o empresário tem esse tipo de preocupação, né? Porque ele tem o empresário, é skin the game o jogo o tempo todo. Né? Então, uma dica como essa, você trouxe um case, você mostrou o mercado, faz toda a diferença. Aí eu queria te perguntar o seguinte, doutor, e o impacto dos juros altos? Como os juros altos impactam no mercado, para o empreendedor, para o empresário, em geral, e acaba rebatendo para todos, né? Assim, a gente tem a impressão que é só no empresário, mas no fim o custo vem para todo mundo, de uma decisão ou outra, né, doutor? Acho que vale a pena você explicar um pouco desse cenário. Vale, a questão dos juros ela é uma das mais complicadas para o empresário. Mas antes de falar dos juros, eu vou te dar três cenários. Claro. Uma empresa, qual que é o objetivo de uma empresa? Até onde ela vai? Então, uma empresa, ou ocorre a sucessão, ou ocorre a venda, ou ela quebra. Então, você tem esses três cenários que você pode ter. Isso é fixo, né, doutor? Você não tem ponto de correr. Não tem ponto de correr. No cenário com juros altos, qual que é a maior probabilidade? É a sucessão? Não, os herdeiros não querem. É a venda? Não, fica caro. É a quebra.
Porque os juros altos, eles fazem com que a tomada do crédito e o investimento dentro das empresas seja praticamente zero. Existem empresas hoje no Brasil, e olha que dado importante, existem empresas hoje no Brasil que elas mantêm lucro operacional, mas quando a gente vem na última linha dos custos financeiros, ela fecha com prejuízo. Então, o custo operacional dela, o lucro operacional está ok, mas o lucro líquido não existe. Por quê? A alta taxa de juros. Hoje nós estamos com 4,5%, 14,5%, na verdade, de taxa de juros. Estávamos a 15% há pouco tempo. E para a gente ter um ambiente mais saudável para as empresas, a gente precisaria que essa taxa estivesse em 8%. Quando essa taxa vai chegar em 8%? 2028, 2029? E muito, muito bem colocado, porque a matemática é muito simples. Eu sou empresário, eu tenho dinheiro, meu dinheiro está guardado. O banco está me dando 1,2 ao mês. Para eu tirar o meu dinheiro que eu não tenho risco, que está aplicado numa aplicação ali segura, para ganhar 1,5, não vale a pena. Eu não vou fazer. Para que eu vou correr o risco? Se eu estou recebendo 1,2 ali tranquilo, talvez nem 2%. Ou seja, você vai só querer fazer correr um risco se tiver te pagando 3, 4. E que segmento você vai conseguir isso? Não é muito fácil, é difícil. Então, o dinheiro, o investimento, seja de capital externo e principalmente o interno, fica mais difícil. É por isso que muitas vezes as pessoas não entendem o que os juros altos impactam na tecnologia, no mercado, seja em todo o setor, né, de funcionamento. E aí eu te pergunto mais uma coisa, e no bolso do consumidor final, como é que isso impacta? Vai impactar totalmente, porque quando você tem um juros muito alto, isso vai ser repassado por produto. Quando há o repasse, a conta sempre vai estourar no consumidor final. Não importa o que aconteça. Por exemplo, alta carga tributária. Se aumentar a carga tributária, quem que vai pagar a conta? O consumidor final. Então, o impacto é total. Você falou essa questão do empresário deixar o valor investido. Ele não vai se descapitalizar, até porque muitas vezes ele tem um fluxo de caixa ali. Então, aquele fluxo de caixa ele tem que ser preservado. Ainda mais num cenário que nós estamos hoje, Sem dúvida. um cenário de total incerteza, ele costuma se alavancar no banco, porque até tem aquela questão que o pessoal fala, né? Pô, mas por que o empresário levanta tanto dinheiro no banco? A empresa está quebrando. Não, não está quebrando. O empresário levanta dinheiro no banco para alavancar o seu negócio. Dinheiro que ele tem na conta recurso próprio, aquilo é fluxo de caixa, aquilo é proteção. Só que hoje ele não consegue fazer essa alavancagem bancária porque o juros está alto. Então, se ele não consegue fazer isso, ele vai o quê? Deteriorar o fluxo de caixa dele, a depender do que ele tem que fazer internamente. E aí a conta fica muito mais cara. E a gente tem o repasse para o consumidor final. Na verdade, Marcelo, o consumidor final do Brasil, ele sempre vai pagar a conta. Isso sempre estoura na gente. Na hora que a gente vai no supermercado, em tudo, né? em tudo. Na hora que a gente vai no mercado, no posto de gasolina. Ontem eu fui abastecer meu carro e eu não vi o preço. R$ 9,90 o preço do combustível. Nossa, eu tive um treco na hora que eu vi. Falei, pô, devia ter procurado outro posto, né? Porque R$ 9,90, pessoal... É um assalto, né? É um assalto, né? Mas eu também acho que eu vacilei ali. Acho que eu parei no primeiro posto na Marginal Tietê ali e não vi direito, né? Porque não é tudo isso. Mas, enfim, o preço chega para o consumidor, né? Sem dúvida. É um ponto muito... Sem dúvida, né? Evidentemente que quando a gente fala do combustível em si, tem vários fatores, não é só o interno que conta, mas realmente o impacto é em tudo, né? Porque a entrega aí o cara fala, mas é o caminhão, é a moto, todo mundo tem um impacto, né? O delivery, tudo isso. E hoje a gente não vive sem o delivery. Se a gente for parar para pensar, sei lá, o iFood parou de entregar, estamos ferrados, porque a gente já acostumou com esse cenário, né? Então, isso é só um tema específico. Só à vontade. O iFood, o Uber, depois a gente vai entrar nesse mérito, mas o iFood e o Uber são os grandes responsáveis por uma parte do problema hoje que nós temos nas empresas. Então, tá? já me apresenta. Que é a escassez de mão de obra. Hoje, por exemplo, você tem uma escassez de mão de obra muito grande dentro das empresas. Então é difícil você contratar, sejam profissionais qualificados ou profissionais de base. Por quê? Essas pessoas não querem mais trabalhar nas empresas. Sim. Ele prefere fazer um Uber, ele prefere fazer um delivery, entregar para a Amazon, entregar para o Mercado Livre, por aí vai. Onde ele vai ganhar mais? Primeiro, pode ser que ele ganhe realmente ali fazendo um Uber, do que trabalhar numa indústria, num chão de fábrica. E questões de saúde. Hoje as pessoas elas querem ter tempo. Então, o tempo passou a ser algo inegociável. Então, você não vê mais ninguém não quer ficar mais dentro de uma fábrica. Sim, então, isso é um problema sério. E essas pessoas estão migrando para esses aplicativos.
Tanto que você pode ver que houve um aumento absurdo de pessoas com Uber, tanto que o trânsito em São Paulo está terrível. Sim. Você acha que realmente esse trânsito são pessoas que estão se deslocando de casa para o trabalho? É muita coisa relacionada a Uber. Então, e isso também é um ponto problemático que atrapalha muito o empresário hoje. Doutor, eu fiz um vídeo semana passada, porque eu vi uma tecnologia muito bacana que foi implementada, começou ali em Barueri, em Alphaville. Eu vou fazer um resumo. Ela sai, é uma tecnologia que, qual era a grande dificuldade? Os Ubers, perdão, os aplicativos, o iFood, parava a gente sabe, para quem não conhece o Alphaville, ali você tem vários, Alphaville 1, Alphaville 2, e cada um tem a sua portaria. E esse processo era demorado. Chegava, imagina, horário de pico, entre, sei lá, 7h30 e 9 horas da noite, chega 50 carros de aplicativo lá para entregar, ou sendo Uber para pegar cliente, ou para entregar, né, alguma coisa, algum pedido dos moradores. Tinha um grande trânsito interno ali. E aquilo demorava. Aí o que acontecia? 50% dos pedidos eram cancelados. E aí eles entraram agora com o drone. Como é que funciona isso? O drone sai ali do shopping de Alphaville. Ele corre em 3 minutos, ele corre até 5 quilômetros por ali. E aí dentro ou seja, não passa pela portaria, dentro dos residenciais ali, dos condomínios, eles têm estrutura para recebimento. E aí o motoboy, ele só trabalha, já está cadastrado, já é um cara interno, então você separa o número de motoboys, ele só trabalha interno dentro do condomínio. Então no horário de pico você vai ter lá os caras dentro do condomínio fazendo um processo de entrega ali, praticamente o cara que já é conhecido. Quer dizer, isso otimiza tempo, isso diminui e muito o impacto, né, de trânsito também nas cidades. O cara vai receber a comida muito mais rápido, também tem esse ponto. Mas é curioso que a gente vai ver aí 30, 40, 50 drones de repente numa região entregando, fazendo as suas entregas. Né? Então, assim, trânsito de drone. Evidentemente que tem um processo de segurança bem grande, né? Mas eu brinco que eu lembro às vezes daquele desenho, os Jacksons, que é da minha geração e da sua, tá começando a chegar de uma forma muito forte. E como assim o nosso podcast tem muito a ver com tecnologia, eu queria entender, só foi possível isso, não só com drone, mas com drone e com o processo de inteligência artificial, a IA, aplicada na prática. E eu queria entender a respeito, você que é um especialista em reestruturação empresarial, a gente entende que a tecnologia, a IA, está mudando completamente o mercado. Estava em grupos de empresários ontem, inclusive, eu fiquei abismado e deixa até um detalhe. Tem muito profissional hoje que vai ser substituído e natural dentro do processo, porque você disse uma coisa muito importante, o pessoal não quer trabalhar mais na empresa. Então, se não quer trabalhar na empresa, o cara treina os agentes, e aí você, em vez de ter 5, 6 pessoas trabalhando, você tem um cara que realmente conhece de ferramenta de inteligência artificial, e ele substitui um time. E, cara, você não sabe no meio dos empresários como isso está cada vez mais forte. Eu vou em grupos para fazer cursos de IA, que eu sou apaixonado, sou entusiasta disso. Sabe o que acontece, doutor? Você só vê empresário. Isso significa 80% empresário. E isso, para o cara que é o prestador de serviço, ele tem que estar muito atento. Porque se ele não ficar bom nisso e entender que realmente isso vai acontecer, você vai ter muito empresário assumindo operações, você vai ter pouca gente especialista fazendo operações que antes 6 pessoas faziam. Na área de TI, então, incrivelmente. Eu falei aqui no começo, tinha bastante gente da minha família que tinha esse processo e hoje eles estão sentindo na pele que, de repente, 5 profissionais estão sendo substituídos por um. E aí eu queria ver qual impacto você vê quando a gente fala de reestruturação empresarial, como se manter vivo nesse mercado, da integração agora cada dia mais prática da IA no mercado de trabalho. Essa sua pergunta é muito importante, Marcelo, muito inteligente, porque a IA realmente ela vai substituir muita gente nos próximos 5 anos. 5 anos sendo otimista, vamos falar em 2 anos, tá? Porque o avanço da IA no mundo inteiro e no Brasil é muito grande. Então, a cada dia que passa, nós temos mais ferramentas de IA, mais descobertas. Então, o pessoal está muito antenado nisso. Os empresários também. Então, eu vejo que algumas funções, de fato, elas serão substituídas. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. O empresário tem, obrigatoriamente, que estar antenado a isso e ter dentro das empresas pessoas que efetivamente conheçam de IA, técnicos de IA. Porque isso pode realmente ser dentro de um projeto de reestruturação, esse é um ponto muito importante, porque
Não tem como você reestruturar uma empresa se você não reduzir custo. Então, esse é um dos pontos da reestruturação. Vamos reduzir custo. Então, a IA é uma aliada excelente para redução de custo. Entretanto, nós temos o lado B disso também. Existem algumas atividades que têm um pouco mais de resistência e talvez seja mais difícil de você substituir. Por exemplo, um chão de fábrica. Um chão de fábrica hoje no país é muito difícil você conseguir automatizar algumas tarefas. Eu conheci uma empresa em Dayatuba, são 2 engenheiros muito novos, eles estão fazendo um teste piloto agora, numa fábrica que eles estão tentando automatizar todas as funções. Então, por exemplo, você imagina uma fábrica, ele tem vários setores, várias máquinas diferentes, e a linha de produção dele segue ali um padrão. Então, eles estão tentando, nessas linhas de produção, automatizar, para que não seja mais necessário ter a pessoa ali. Se esses 2 rapazes, eu vou falar para você que eles têm 20, o outro deve ter 23 no máximo. Se esses 2 rapazes conseguirem, dentro dessa indústria, uma indústria de aço, se eles conseguirem automatizar isso, esses caras vão ser trilionários, porque eles vão ter aí empresas para trabalhar. Eles mudam o mercado inteiro. Mudam o mercado inteiro. Eu, particularmente, estou acompanhando de perto isso, eu sou entusiasta da IA também, só que eu quero ver ela trabalhando ali no chão de fábrica, porque é isso que a gente precisa hoje. Por exemplo, construção civil. Construção civil tem um dos maiores problemas de mão de obra hoje. Sem dúvida. Porque você não tem mais o pedreiro, você não tem mais o mestre de obra. E antes, essas profissões, principalmente chão de fábrica, metalurgia, plástico, química, construção civil, eles eram muito tratados assim, o pai era ali, trabalhava na empresa, aí vem o filho, trabalha também, aí acaba, né, seguindo as gerações, o pessoal trabalhando. Hoje não mais. Então aquele cara que é o pedreiro, o filho dele não quer mais ser pedreiro. O filho dele quer fazer outra coisa, quer ser influencer. Ok, quer fazer uma medicina, quer fazer direito, e por aí vai. Então ele não segue mais a carreira dos pais, né? Então isso também está trazendo uma defasagem grande. Agora, o desafio da IA é justamente essa. Então, para você que é engenheiro, que domina essa questão da IA, e principalmente essa parte de industrialização, vale a pena focar nesse segmento. Como que eu pego uma fábrica e deixo ela 100% automatizada? Que esse é o grande desafio hoje que o empresário tem. Exato, mas isso é um processo que na China está muito avançado. Sem ser o cavaleiro do apocalipse aqui, nós temos, enquanto outros países estão focados muito em desenvolver a tecnologia, muito voltado à parte de tecnologia mesmo, na China a busca é outra. A busca é substituição de pessoas por IA. Então, ninguém fabrica hoje robô igual a China, né? No número que eles estão fabricando. Então, assim, cada um vai olhar para um lado. A China tá, como é que eu substituo a mão de obra humana por robôs? Então, o que você vai ver futuramente, não sei se num futuro muito próximo, mas eu acho que médio prazo no máximo, porque isso já está em andamento, você vai ter ali pouca mão, você vai fazer uma reforma, você vai construir um prédio. A maioria que vai estar lá é robô. E o que você vai trocar é a mão de obra humana por uma mão de obra qualificada que conheça a IA e que saiba operar essa IA. Porque assim, o pedreiro ele não vai ter que mais fazer a função de carregar o saco de cimento, por exemplo. É o robô que vai fazer. Entendeu? E isso já está acontecendo. Então, a pintura de uma parede feita por um robô é impressionante. Já vi. Entendeu? É impressionante. Então, assim, vai fazer. Agora, evidentemente que a gente está falando de coisas novas, né? A gente não está falando de, sei lá, pegar uma casa e fazer uma reforma, pegar um prédio e fazer uma reforma. Tudo que eu vi até agora é novo. Por exemplo, você tem aquelas casas, eu esqueci como é que chama agora aquele modelo, que parece um dominó, que você vai um Lego, você vai montando, as pré-moldadas. Então, os robôs hoje já fazem isso com uma facilidade muito grande. Eu não vi ainda pegando lugares assim mais destruídos e reformando. Mas a partir do momento que é para montar do zero, é impressionante, né? Então, tanto o processo de pintura, o processo de montagem, como é que vai fazer isso? Basicamente com robôs e pessoas que saibam operar. Então, você vai sair do cara que pega o peso para o cara que sabe fazer o robô, fazer isso por ele. Ah, mas tem um custo. Tem hoje, mas, meu amigo, isso em breve, cada dia vai ficar mais barato. Então, assim, é uma
não volta. E aí, qual é a sugestão que a gente tem que dar para essas pessoas? Aí eu pergunto para você, pô, você está nesse setor, qual que é a tua sugestão para você não perder seu emprego no futuro e não ficar incomodado com isso? Se especializar ao máximo. A pessoa tem que se especializar. Resta saber se as empresas brasileiras. O Brasil é um cenário. Não vou colocar nem Brasil apenas, mas América do Sul. Quando a gente fala em todas essas tecnologias aplicadas América do Norte, Estados Unidos, Europa, eu vejo que a adesão ficaria melhor até pelo custo, porque a gente estaria tratando de euro, dólar. Mas quando a gente equipara ao real, eu vi isso eu faço muita venda de empresa também, a gente atua, inclusive no meu próximo livro sobre M&A, a gente fala muito sobre essas questões. E eu ouvi de um americano que estava comprando um cliente nosso, que é muito fácil comprar uma empresa brasileira, porque nós somos muito baratos face ao dólar. Falou, Luiz, é 5 por 1. Se eu quiser comprar, eu compro tudo de vocês aí. Então, assim, soa com um pouco arrogante? Soa. Mas é mentira? Não. E aí eu fico na dúvida, será que as empresas brasileiras terão tempo para que essa tecnologia chegue a um custo acessível? Essa é a minha grande dúvida com relação a isso. Você vê que nos últimos anos, olha o número de empresas que entraram em recuperação judicial. O Brasil está sangrando. Esse investimento, será que ele vai chegar a tempo? Essa é a minha dúvida. Então, por mais que a gente tenha toda essa questão da IA que vai ajudar, e realmente eu acho que é o futuro e todo mundo tem que se preparar, inclusive os novos advogados que estão saindo agora da faculdade, se preparem com IA, que vai ser importante. Mas eu não sei se nós temos tempo para isso. Eu não sei, nós estamos sangrando. Por mais que falem que não, o Brasil está bem. Gente, o Brasil não está bem. Não está bem, só não vê quem não quer. Exato. Então, o empresário não tem como trazer essa tecnologia para cá. É uma tecnologia nova que você falou para coisa nova. Agora, vamos pensar o seguinte. O que nós temos rodando no Brasil hoje de carros, por exemplo? Eu tenho mais carro zero ou mais carros usados? Tenho muito mais carro usado. Eu vou ter um mecânico para todos esses carros? Não. Então, a tecnologia ela é muito boa. Mas eu não sei, sinceramente, se o Brasil vai ter capacidade econômica para trazer essa tecnologia para cá. As empresas hoje elas estão muito, muito quebradas. Elas estão passando sufoco, de fato. Você vê o número de recuperações judiciais e falências, né? Bom, sei que não é a sua especialidade, parece que não, mas eu vou te colocar. Recuperação judicial. Manobra, golpe ou realmente é uma ferramenta que vai ajudar o empresário? Eu estou um pouco preocupado com esse movimento, assustado com o número de recuperação judicial, um ponto, mas eu também tenho percebido um certo movimento, ouvido alguns burburinhos, que deixam a gente um pouco preocupado também de ser usado isso como uma manobra. Então eu queria entender teu ponto de vista sobre recuperação judicial. Eu sou um pouco avesso a RJ, tá? Eu aplico RJ só em último caso, quando realmente há necessidade de uma RJ. Quando a empresa tem possibilidade de sair. RJ, ele é um instrumento maravilhoso, seja judicial ou extrajudicial. Ela pode ser algo legítimo ou ela pode ser uma manobra. Então, assim, a gente tem as duas vertentes dela. O que está acontecendo? Não dá para a gente precisar se foi uma manobra, se foi algo legítimo. Mas você tem as duas vertentes. Quando que ela seria algo legítimo? Aquela empresa que realmente está devendo para fornecedor, que teve problema de inadimplência, ou teve uma má gestão, que é o que geralmente acontece, teve uma má gestão, tem ali dívidas tributárias, dívida tributária nem tanto, mas tem muita dívida com fornecedor, tem dívida com banco. Essa empresa, ela estaria em tese qualificada. O grande problema da RJ é que muitas vezes, quando você entra com a RJ, você passa a ter que comprar tudo à vista. Se você não tiver um caixa, você já está fadado ali a ter problema. Então, você vai depender de fomento, que o custo do crédito é mais caro, e a gente volta naquela taxa de juros. Se a gente estava com uma taxa de juros de 15, quando a gente vai para um fundo, alguma coisa, aquele custo financeiro aumenta para 20, Sim, 25. sem dúvida. Então, esse é o problema. O que muita gente faz, que aí eu falo para você que pode ser a manobra, mas assim, eu não consigo mensurar, porque eu não sei a realidade de cada um, né? A gente não sabe, mas eu faria? Não, não faria. Mas
quando geralmente a pessoa vai entrar numa RJ, ela enche o estoque dela. E muitas empresas já estão atentas. Pô, Marcelo comprava comigo aqui 1 milhão por mês. Agora o Marcelo veio com pedido de 3. Aí o Marcelo foi no outro distribuidor, comprava lá 500 mil. Foi com pedido de 2 milhões. Isso é um indício claro que você está se preparando para uma RJ. Você está enchendo o seu estoque de matéria-prima para poder produzir logo nesse Ou começo. seja, por isso que dizem que você está se preparando para dar um golpe. Então, assim, preparando. é óbvio que, muito bem colocado por você, tem um... Eu quero acreditar que a maioria não usa isso como manobra, tá? Então, assim, mas existe, sim, empresário que faz isso de má fé, né? Então, é indiscutível isso e como fazer o filtro, que é a grande preocupação que o governo tem que ter em relação a isso. Porque, evidentemente, virou um mercado muito rico, virou um mercado muito atrativo para o advogado, para o empreendedor também. Né? Advogado é só quem ganha. Entendeu? É isso. Então, virou algo muito atrativo. Então, a gente tem um mercado bastante aquecido nesse setor. E aí você tem as duas partes, né? Você tem que ter inteligente o suficiente de ajudar de ajudar algumas empresas. Por exemplo, você tem empresas que sofreram um grande impacto quando você tem uma mudança global de algum cenário, você é altamente impactado. Vou usar um exemplo aqui. Eu tinha um amigo que tinha uma empresa, ele trabalhava com um produto, doutor, só para entender como os impactos acontecem. Ele vendia como se fosse um purificador de água que vinha da China. Não lembro o nome, então enfim, vou colocar. E aí ele atendia empresas como Lojas Americanas, Casas Bahia, um monte dessas empresas de e-commerce grandes, né? E aí ele tinha um X de valor. Né? E aí ele tinha contrato tipo de 2 anos de distribuição, onde ele não podia aumentar o valor. Só que, vamos dar um exemplo. Ele ganhava 20% em cima de cada unidade. Pô, ele estava ganhando dinheiro. Aí começou a ter problema no dólar. Começou a ficar mais caro. Resumo. Em determinado momento ele teve que falir a empresa, antes que ele quebrasse. Por quê? Porque os contratos dele diziam que ele não podia aumentar o preço. Então, qual que era a saída para ele não tomar um prejuízo gigantesco ao longo desse processo? Ele teve que fechar a empresa, né, para não tomar. Então, assim, casos como esse existem e a gente sabe que talvez tendo um suporte, alguma coisa, e eu só estou usando um termo, mas realmente é um caso que me preocupa esse número grande, se realmente todas essas empresas precisavam passar por isso, ou se muitas delas realmente houve ali o jeitinho brasileiro para sobreviver, né? É muito normal as pessoas questionarem isso, né? Porque assim, uma RJ, ele é um processo traumático para a empresa. É um processo onde o advogado, ele vai ter que atuar tanto. É um processo muito, como que eu posso dizer, muito trabalhoso para o advogado. Sem dúvida. É por isso que esse tipo de trabalho, ele tem um custo relevante. Então, não é qualquer empresa que entra numa RJ, porque o custo é relevante. As demandas que os advogados têm que fazer, toda a engenharia, e aí quando eu falo engenharia, é engenharia operacional, financeira, jurídica, comercial, é uma engenharia muito grande. Então, o trabalho do advogado nisso é muito forte. Mas aí eu entro naquela questão, será que todas as empresas necessitam entrar em RJ? Porque eu penso que nós temos uma responsabilidade social muito grande. Porque quando uma empresa entra em RJ, ela pode estar levando com ela mais 2, 3. Vou dar o exemplo da Raizen, que entrou. Quantos fornecedores estão naquele plano de recuperação? Será que ali não tinha algum fornecedor que dependia exclusivamente da Raizen? Quantos quebraram por causa disso? E ela acaba quebrando também. Então, seriam mais empresas provavelmente propensas à RJ. Né? Essa questão que você falou é bem interessante, porque o contrato não previa a alteração do valor em detrimento da variação cambial. Esse é outro ponto que a gente analisa com bastante ênfase, porque um contrato mal redigido, um contrato que não preveja futuramente o que pode acontecer, ele pode ser extremamente danoso à empresa. Então, vamos imaginar o seguinte, nesse caso que você deu foi perfeito, porque ele tinha uma margem de 20%, a variação cambial comeu essa margem e não tinha uma previsão contratual para que aquilo fosse restabelecido. Ele poderia judicializar esse contrato? Ele poderia judicializar. Mas quando a gente judicializa, a gente fica dependendo de uma decisão judicial. Não, e ele perderia todos esses clientes. Perderia todos os clientes. E aí, mas mesmo assim, a decisão poderia ser favorável ou contrária. Agora, se quando a gente vai estar ali com a caneta na mão, antes, olha, se eu tiver uma variação cambial que vá para tanto, tem como a gente trabalhar nisso? Então, uma revisão desse contrato poderia ser o quê?
a salvação dele. Sem dúvida. E tem muito empresário hoje, Marcelo, que os caras assinam e vão embora e acabou, mas não é assim. Então tem que ter muito cuidado. Esse é um caso típico. Exatamente. Contratos. Você vê, então, você ter o cuidado antes da assinatura de um contrato, que às vezes parece ser algo muito simples, pode gerar um grande problema para sua empresa futuro. Então, a gente entende isso e é muito comum que as empresas, hoje em dia, não tenham um departamento jurídico. Não. Né? Então, se você não tem um departamento, o ideal é que você tivesse pelo menos um suporte jurídico contratado externo, terceiro. E a maioria também não tem. O que a galera tem muito é o GPT, doutor GPT, doutor Cloud, doutor hoje Google, tá assim, que é viu? meio normal isso. Hoje em dia a gente vê muito isso acontecer. Mas o problema é que as resoluções disso, elas são bem específicas e na hora que entra num tribunal, tem variáveis muito a ser consideradas, né, doutor? Muito, porque vai depender da operação, vai depender da redação do contrato. E aí você leva uma questão que vai ser totalmente interpretativa. Quem está certo e quem está errado, né? Pois é. Até estava discutindo esses dias com uma pessoa, falou, pô, mas aqui não houve justiça. Mas qual que é o conceito da palavra justiça? Justiça é aquilo que, quando você ganha, teve justiça porque foi para você? Na minha concepção, justiça é a forma literária, é o que está na lei. Exato. Então, se a lei fala A, se o resultado for A, é justiça. Se não for, é mera interpretação jurídica. Exato. E aí pode ser para cada lado, entendeu? Exato. Então, é um contrato mal redigido, um acordo mal firmado, dá margem para interpretação. Exato. Doutor, agora eu queria falar um pouquinho. Primeiro, antes disso, tá gostando desse podcast? Então curta, manda para algum amigo. Deixa eu te falar, muitos temas voltados a você que é empresário, gestor de empresa, você também que é um diretor, alguém que quer conhecer mais sobre empreendedorismo, busca ser um empresário ou busca se desenvolver na carreira. Aqui nós trazemos muitos especialistas no OtimizeCast. Você que é um cara otimizado, quer saber de várias horas, quer estar nas tendências, várias alternativas, quer saber de tendência, então já se inscreve também no nosso canal. De novo aqui, Dr. Luiz Castelo, o preço do improviso. O preço do improviso. Seu primeiro livro, doutor? Sim. Olha cá, que legal, tá na mesa. Imagino que esse seja meu, se não for, será já. Doutor, explica um pouquinho pra gente do motivo pelo qual você fez esse livro e o porquê que as pessoas devem comprá-lo. Marcelo, esse livro foi bem interessante. Eu comecei escrevendo um artigo que eu ia publicar. E aí, assim, eu tenho um problema muito sério. Eu começo a escrever e não paro. Então, eu adoro escrever. E era um artigo e foi saindo. Na hora que eu percebi, eu tinha escrito muita coisa. Eu falei, pô, não posso escrever um artigo com tudo isso aqui. E aí a minha esposa, não, faz um livro. E ela falando, vou fazer. Aí eu fiz com aquele artigo, eu fiz um livretinho, sabe, um e-book? Sim. Aí a minha esposa falou, isso está uma porcaria. Eu falei que isso daria um livro. Eu já falei para você... Escreve mais coisas. Posso fazer uma adenda aqui, doutor? Claro, deve. Cazuza dizia assim, a verdade cruel das crianças. Eu vou refrasear o Cazuza. A verdade cruel das esposas, né? Amor, o que você acha disso? Tá uma porcaria. Mas foi bem isso mesmo. E eu falei, tá bom, vou fazer o livro. Aí comecei a escrever, aí tinha que ter mais conteúdo para escrever, comecei a escrever. Aí chegou num sábado à tarde, ela falou, e aí, terminou o livro? Eu falei, não, só precisa alinhar algumas coisas, fechar o entendimento ali, mas tá quase pronto e tal. Ela falou, eu sabia que você não ia fazer. Aquilo mexeu comigo. Eu fui pro computador, era 4 da tarde, Marcelo, eu fui pro computador, deu 4 da manhã, eu terminei. De brincadeira. Aí eu fui das 4 da tarde às 4 da manhã, revisando tudo, montando, e acabou. Foi aí que nasceu o livro, porque eu fiquei puto da vida com ela. Editora Reflexão. Isso, Editora Reflexão. Aí acabei mandando pra editora, mandei na semana seguinte, que também ela falou, manda pra Carol. Que a Carolina, que é a responsável pela editora, manda pra Carol. Aí eu falei, tá bom, vou mandar. Mandei pra Carol retornou, Luiz, vamos publicar, quero publicar. Olha que legal. Aí foi, assim, questão de 2 dias. Pra você ter uma ideia, eu mandei esse livro pra editora no dia 13 ou 12 de abril, mais ou menos. Um dia depois já tinha o feedback, vamos publicar. Em menos de um mês o livro estava pronto. E aí foi lançado agora esse mês. Foi lançado no dia 9.
O evento de lançamento foi um sucesso, mais de 120 pessoas foram prestigiar o lançamento. Sensacional, cara. Foi feito ali no espaço Livraria Cultural, não, Livraria Virtual do Espaço Magalu. Então foi bem bacana, foi um lançamento legal, a venda foi um sucesso Que no legal. lançamento. E aqui eu tô vendo aqui alguns pedaços, perguntei para você onde isso pode... Por que o empresário deveria comprar seu livro? Por que ele deveria ler? Então aqui tem o passivo como inimigo silencioso do caixa. O passivo não quebra a empresa de uma vez. Ele consome o caixa em silêncio até que a empresa perca sua margem e possibilidade de reação. Esse é o grande problema de todo empresário. Como que se cria um passivo? Muitas vezes o empresário nem sabe que o passivo existe. Então ele vai tomando medidas internas, ele vai tomando decisões de improviso, por isso o nome do livro, O Preço do Improviso. Ele vai tomando algumas decisões que futuramente vão colocando ele em risco. Por exemplo, questões trabalhistas. Isso pode gerar um passivo muito grande se você não tiver toda a questão trabalhista muito bem equalizada na empresa. Questões tributárias, contratos mal redigidos. Tudo que for feito de forma não muito bem planejada dentro de uma empresa, futuramente ela vai se transformar em passivo. Por quê? Tudo que pode trazer problema, esse problema reflete num passivo. Por exemplo, você assinou um contrato com um cliente que você vai fornecer para ele tantas toneladas de aço. Vou dar um exemplo para você, que é um caso que nós temos. Sim. Bom, vou fornecer para você 200 toneladas por mês de aço. A gente vai analisar o contrato, e aí a gente tem uma equipe muito forte no escritório, que conhece a operação, não tem como. Mas como não tem como? Não, você não tem como, porque a sua capacidade produtiva mensal é 250 toneladas. Você está dizendo que você vai produzir 200 para esse cara aqui, e os seus clientes atuais? Você só produz 50 para ele? Pô, não tinha pensado nisso. É o que o empresário fala. Então, você está se comprometendo dentro de um contrato, algo que você não vai conseguir cumprir. Isso futuramente vai gerar o quê? Multa. Multa é passivo. E esse passivo consome o caixa. Quando começa a consumir muito caixa, a empresa vai num declínio. Porque isso que muito empresário pensa, eu preciso faturar mais para não ter problema. Muito errado esse pensamento. Eu tenho empresas que faturavam 10 milhões por mês, quando passou a faturar 7, passou a ter lucro, que com 10 não tinha. Então, esse mapeamento tem que ser feito. Agora me pergunta, Marcelo, quantos empresários fazem esse mapeamento? Não faz. Eu estou muito acostumado com isso. Meu sócio aqui é o Giovanni Colatico, né, na E-Conexão. E ele é mentor do G4, ele é mestre em finanças empresariais, contabilidade. E muitas vezes o que a gente vê, ele repete isso com muita frequência. Faturar mais não significa obter lucro ou estar crescendo. Porque muitas vezes você precificou errado e você está aumentando a sua dívida. Exato. O que é um problema. Né? Então, às vezes, você precificou errado, você vai aumentar e muito o teu nível de trabalho, você não vai ter equipe, você vai ter que contratar mais gente, vai sair mais caro e no fim você tinha que ter feito um processo antes, que ele chama de o básico bem feito. É você corrigir primeiro, Exato. entender o que funciona ou não, precificar muito melhor, de uma forma assertiva, segura, sólida, para que você possa crescer. Evidentemente que existe aquele, a gente sabe que é como se fosse uma escada, né? É o cresce, organiza, cresce, organiza, cresce, organiza. Só que não dá para você crescer e depois tentar organizar, porque a gente viu aqui, recebe aqui alguns clientes que a gente viu recentemente, o cara cresce. Quando você vê, ele atingiu um ponto, ele quebrou. É, isso mesmo. De tanto que ele cresceu, ele quebrou, não tem mais o que fazer, cara. Ou ele vai abrir uma RJ, ou ele vai ter que ser comprado por uma grande empresa, porque assim, ele não tem mais fluxo de caixa, ele gerou, mas ele tem que pagar muito mais do que ele fatura, e quanto mais ele fatura, mais ele tem. E aí são vários erros. Né? Então, como prevenir esse risco? Como se organizar, doutor, para que isso não aconteça na sua empresa? Primeiro entender o seguinte: quais são os meus indicadores? Hoje, se você perguntar para muito empresário no Brasil qual que é o ponto de equilíbrio dele, eles não sabem. O que é ponto de equilíbrio? Então, a questão de precificar bem... O 0 a 0. O 0 a 0. Qual que é o meu ponto de equilíbrio? Qual que é o meu 0 a 0 aqui? Então, sabe esse número? Já é meio caminho andado, se a gente souber esse número. Mas quase ninguém sabe. Põe esse ponto de equilíbrio, lembra do Tite, lembra do Filipão, o 0 a 0, cara. Esse cara gostava do 0 a 0. Eles gostam, viu? Ave Maria, nem me fala. Fora isso, a precificação. A precificação correta é o ponto primordial de qualquer reestruturação. Então, é por onde a gente passa. Parte. Mas você consegue imaginar onde a gente tem mais problema na hora de mudar a precificação de uma empresa? Departamento comercial.
Porque o cara fala, pô, mas eu não vou conseguir vender com esse preço novo, porque o cliente está acostumado com o nosso preço. Então, se o nosso preço é 10, agora eu vou reprecificar vendendo a 12, ele não vai comprar, ele vai comprar do concorrente. E aí você responde o quê para um cara desse? Deixa comprar. Só que muitas vezes as empresas, os empresários, eles não estão preparados para esse cenário. Uhum. Ele fala, pô, mas como ele vai comprar do meu concorrente a 12, a 10 agora e eu tenho que vender a 12? Como que ele. Eu vou perder faturamento. Mas faturamento não é sinônimo de margem líquida. Você tem que entender isso, não é sinônimo de lucro. Então, é muito difícil colocar isso na cabeça do empresário. Me permite fazer Claro. colocar um negócio em cima do que você está falando que é muito bom. Passamos por isso no estúdio recentemente. Nós tivemos que demitir muitos dos nossos clientes. Clientes. É dura essa palavra, mas tivemos que demitir. Acredito. Por quê? Porque quando a gente começou, a gente tinha uma visão. E a gente entendeu que aquele público que a gente queria não funcionava. E a gente voltou para as contas, para a matemática, o que a gente tinha precificado lá atrás, que parecia ser muito bom, a gente deixou de avaliar alguns temas. Então, aquele preço que a gente praticava era impossível. E com aquele público não dava. Toda vez que a gente ia falar naquilo, então o que aconteceu? A gente teve que demitir, começar novas campanhas, já com preço mais salgado, porque esse preço garante que eu te entregue em alto nível. Com o preço anterior, na proposta que eu tinha de manter um perfil de velocidade, alto nível de entrega, eu não consigo. É muito simples a conta e você tem que olhar. Se você baratear demais, seu preço vai perder, seu produto perde qualidade ou o serviço. Ponto. Não tem milagre. Se você deixar ele mais caro e o teu público atual não tiver condição de comprar, você vai ter que estourar a bolha, você vai ter que furar a bolha e buscar outro perfil. Ponto. Não importa, porque assim, em alguns momentos a gente acha que a única solução é aquilo. E aí você tem que entrar na cabeça do seu comercial, eu converso muito com a Grazi, isso eu falo, Grazi, você tem que perder o medo de vender mais caro. Porque você vende algo bom, você confia no seu. Ah, eu confio. Então, a gente tem que dar um passo além. A gente tem que cobrar o que é justo, o que vale o teu produto. Eu não estou brigando por preço, eu estou brigando para as pessoas saírem daqui e entender que tem um produto de qualidade. Poxa, vou te falar, a gente melhorou demais em pouco tempo. E o nível do público que começou a procurar a gente é muito mais, tem muito mais sinergia com o que a gente está buscando. Ou seja, então o empresário tem que ter. Isso tem que ser feito aos poucos, porque, evidentemente, estou falando de uma empresa com poucos colaboradores, com um risco menor, digamos assim. Tem risco skin the game, mas o risco é menor. Evidentemente que uma empresa, às vezes, muito grande, você tem alguns cuidados. E colocando isso, é aquele cliente que às vezes tem aquela empresa que às vezes tem um cliente que 80% do faturamento vem dali. Cara, se eu, na pele desse cara eu nem dormiria. Lógico, tá muito concentrado. Eu nem dormiria. Então, como solucionar isso e colocar na cabeça do empresário que ele precisa sim ter bons clientes, mas ele não pode ficar na mão de um cliente. E também o outro ponto que você acabou de dizer. Você tem que conscientizar o seu comercial que, se ele quer continuar que a empresa funcione, ele vai ter que reprecificar, senão não para em pé o negócio. Não para. E muitas empresas quebram justamente por causa disso. Porque não faz uma precificação correta e tem medo de demitir o cliente. Eu já vi casos específicos, por exemplo, eu estou fazendo uma reestruturação da empresa. Aí a gente vai olhar todos os produtos que aquela empresa vende para ver a margem de lucro de cada um daqueles produtos até antes de fazer uma reprecificação. Por quê? Pode ser que tenha produtos que vale a pena, pode ser que não. Então é muito normal você ver lá, a empresa tem 10 produtos. 5 altamente lucrativos e 5 totalmente deficitários. A gente fala, vamos tirar esse produto de linha, aí o comercial fala, mas se eu não vender esse, eu não vou conseguir vender o outro. O dono da empresa fala, se eu não vender esse, eu não vou vender o outro. Pô, não pode ser assim. Vamos fazer o teste com o cliente? Pô, vamos fazer o teste. Ou seja, era tudo algo ilusório, porque não teve nada a ver, o cara não comprou. Pelo contrário, conseguiu melhorar o preço daquele que não dava mais. Tirei de linha, porque o custo tá muito alto, não está valendo a pena eu vender para você, eu precisaria fazer um remanejamento nele, o preço dele agora é este, se você quiser pegar esse aqui, não, pode mandar os dois, eu aceito essa alteração, pronto. E aí, só que na cabeça do empresário que está dentro do problema, ele não consegue enxergar. Por isso que muitas vezes tem que vir alguém de fora. E assim, essa questão de consultorias também de reestruturação empresarial, elas são muito complicadas no Brasil. Porque, por exemplo, quando a gente entra numa empresa para fazer uma reestruturação, a gente não é daquele tipo de profissional que ninguém da empresa presta. Vamos trocar todo mundo. Não, a gente vai conversar. É uma leitura muito burra, né? Vamos conversar com todo mundo.
Porque, Marcelo, 90% dos casos que nós fazemos reestruturação, dentro da empresa, havia ali pessoas que poderiam contribuir muito, porque tinham ideias ótimas. Gostei da sua ideia, vamos pegar a sua ideia aqui e vamos aplicar. Então, muitas vezes a gente usa o capital da empresa para resolver o problema. Ou seja, estava debaixo do nariz do empresário. Só faltou essa entrevista, ele conhecia a pessoa. Subaproveitamento do capital intelectual. Intelectual. E pessoas extremamente competentes. Tem uma que eu vi que, pelo amor de Deus, a empresa não sabia o ponto de equilíbrio. Essa pessoa que estava lá dentro sabia fazer modelagem financeira. Nunca pediram para ela. Eu falei, agora você vai fazer as modelagens aqui. Vamos mexer em cima disso. Ou seja, não precisei nem usar a minha equipe para fazer a modelagem financeira, Sim. porque a pessoa tinha. E aí eu não preciso usar um membro da minha equipe, é claro que isso é mais barato para eles também. Sem dúvida. Entendeu? Então, assim, também estou ajudando ele a reduzir. Porque a grande questão é, quando você entra para reestruturar, qual que é o objetivo? Reduzir custo, aumentar o EBITDA. Esse é o meu trabalho. Se não conseguir fazer, ok, infelizmente não deu, mas na maioria dos casos é possível. Agora, tem empresas que a gente chega para fazer o trabalho que realmente já estão ali na UTI, aí fica muito difícil. Aí Saída é o mais ponto difícil. mais difícil de falar para o empresário. O seu negócio, ele não é mais viável. E aí o empresário muitas vezes não gosta de ouvir isso, né? Mas Eu imagino que deve ser duro para você chegar no empresário, porque assim, o empresário sabe, a empresa dele é como um filho, sonho. né? É o sonho, sonho. é assim. E aí você chegar num cara que, sei lá, fatura 20 milhões, 100 milhões e falar, cara, teu negócio é inviável. Deve ser muito difícil isso, né? É difícil. E já aconteceu várias vezes esse tipo de conversa. Alguns aceitaram, outros não aceitaram. Quando a pessoa não aceita, ok, a gente está demonstrando em números. Não tô agindo com a emoção. Sim. Muitas vezes a questão é a emoção. Porque tem empresas hoje no Brasil, muitas empresas são familiares. São as empresas que mais são vendidas, inclusive, no Brasil. Você tem família trabalhando, é o primo, é o irmão, é a filha, é o filho. E aí, muitas vezes, perde aquela característica profissional. Então, uma empresa dessa, ela tem que ter um cuidado maior. E muitas vezes não tem. É por isso que leva ela no declínio. E quando você chega para uma empresa dessa e fala, olha, é inviável, o cara fica chateado. E normal. Só que tem uns que falam, pô, e o que a gente pode fazer para mudar? Esse tipo de devolutiva que eu gosto. Pô, para mudar, a gente vai ter que fazer isso. Tá preparado? Não, tô preparado. Então vamos. Só que, Marcelo, são poucos que estão preparados. Imagino. São poucos, pouquíssimos. Cara, você me fez lembrar uma coisa. Isso, talvez começo dos anos 2000, final dos anos 90. Um amigo recebeu uma herança que era a empresa, né? E quando ele entrou para fazer administração, passou uns 6 meses, aí ele contratou consultorias, eu não sei exatamente como foi o processo. E ele disse para mim assim, ele falou, cara, eu botei o papo mais difícil da minha vida com minha família. Ou a gente vende, ou a gente quebra. E quando ele foi bater o papo com a família, adivinha o que aconteceu? É exatamente o que você falou. Trabalhava o primo, o tio, a tia, a avó, o cachorro, enfim, a família. O que aconteceu? Pai e mãe falando, cara, você vai tirar o emprego do seu... Você vender, você vai tirar o emprego do seu primo. Seu tio tá lá há 20 anos, seu insensível. E foi nessa linha. Adivinha o que aconteceu? Quebrou. Aí todo mundo morreu. Em resumo. Então eles tinham uma proposta. Essa proposta, eles tinham ali... O movimento que eles podiam fazer era, no máximo, em 3 meses, né? Se trabalhasse muito direitinho, 4, mas eles precisam vender. Eles tinham uma proposta que não era melhor, mas uma proposta que daria para, de repente, eles saírem com dinheiro na mão, montar outra coisa e tal. Mas não, eles preferiram não enxergar, não ver. E ele, o mais jovem, teve a visão. E, no fim, o que aconteceu? Quebrou a empresa. Então, assim, é muito complexo isso que você está falando. Então, a empresa familiar tem esse detalhe, que é um detalhe, assim, bastante complexo, né? Que aí é a questão do apego emocional, né? Que realmente também
fere bastante. Doutor, eu queria trazer aqui alguns temas. Primeiro, tá gostando desse podcast? Então, ó, se inscreva no canal. Sempre entrevistados interessantes. E aqui, ó, por exemplo, doutor, especialista em reestruturação empresarial. Nós falamos já de vários temas tão importantes aqui para você, empresário. No programa de hoje, falamos de reforma tributária, dos impactos, falamos da política externa, dentro do mercado nacional, quais são os impactos do ano de eleição. E ainda tem muita coisa para a gente falar. E agora eu quero falar sobre os desafios do empresário no dia a dia, o brasileiro. Vamos lá. A gente falou de juros altos, a gente já falou. Agora, uma coisa que me preocupa bastante nós temos uma escassez de mão de obra, principalmente a mão de obra qualificada. O que você tem? Qual é o remédio que você tem apresentado aí para os seus clientes, né, sobre esse problema? Porque eu canso de ouvir, minha empresa não cresce porque eu não tenho mão de obra qualificada. Eu ouço isso com uma frequência muito grande. Diz um amigo meu, ele tem aqui uma... Mas como é que chama? Eu não quero falar o nome da empresa, mas enfim... que as pessoas vão na casa deles fazer o tratamento de... Home care? Home care. Ele tem uma home care. E, cara, a grande dificuldade dele é ter profissional para fazer home care. Porque o treinamento é muito pesado, existe muita demanda, muito problema. Então, ele cresce muito devagar, porque o tempo para ele realmente soltar alguém para fazer isso é um processo demorado. Então, só num exemplo como esse, né? Uma mão de obra muito específica, cuidado humano ali, né? Qual seria a sua sugestão? Como é que você tem orientado seus clientes? Vou pegar um gancho nisso que você falou do caso do home care, porque eu tenho uma amiga que é enfermeira, dá aula, e as salas de aula estão cada vez mais vazias para esse tipo de trabalho. Eu estava conversando com ela semana passada, inclusive, sobre esse ponto. Foi bem interessante você ter comentado isso. A gente nem conversou sobre isso, né? Sim, sim. E foi bem interessante porque ela falou, Luiz, eu vou parar de dar aula. Eu falei, mas por que, Cida? O que aconteceu? Não, porque não tem aluno. Ano retrasado, a sala de aula tinha quase 70 alunos. Ano passado, caiu para 50. Esse ano aqui tem 15. Nossa. Eles vão fechar o curso. Então, e com uma demanda altíssima. A demanda altíssima. É a mesma coisa, aviação civil. Hoje, qual que é a maior demanda da aviação civil? Mecânicos. Eu te falo isso porque eu sou entusiasta da aviação civil. Já pilotei avião, não tirei ainda, né? Tô fazendo tudo. Mas, cara, não tem mecânicos na aviação civil. Então, assim, os cursos são extremamente baratos, só que as pessoas parecem que não se interessam. Então, não é que não tem vagas, não há o interesse. E por que não há o interesse? Pô, N fatores. Questões tecnológicas, então, contribuíram muito para essa escassez de mão de obra. E o que o empresário faz? Senta e chora? Na verdade, a gente nunca pode falar isso, não sei o que fazer. Mas a gente tem que dar alternativas. Então, uma das alternativas é, cria dentro da sua empresa um centro de capacitação. E aí, isso é muito interessante, porque nós temos um modelo desse, né? Tem um cliente nosso que tem um modelo desse. A empresa dele fica próxima a uma comunidade, ele montou dentro da empresa um centro de capacitação que ele não cobra nada de ninguém, fornece lá o cafezinho da manhã pro pessoal, então o pessoal trabalha das 9, estuda das 9 ao meio-dia, o pessoal da comunidade, quem quiser vai lá também, e dali a pessoa sai torneiro mecânico, soldador, então toda essa parte de usinagem, parte da indústria, a pessoa sai ali formada, né, sabendo o que tem que ser feito. Pode ir para a empresa dele ou não, a pessoa faz o que ela quiser. Então ele faz o quê? Ele forma profissionais. Quando tem alguma vaga, ele coloca, tem uma vaga na empresa, tal. Então ele já não tem esse problema de escassez de mão de obra, porque sai desse centro de capacitação. Nós tínhamos até uma ideia de fazer um grupo de empresários que essas empresas todas do mesmo segmento fizessem esse centro de capacitação também e a partir dali começassem a formar profissionais. Então você fornece ali o almoço, você fornece café da manhã para a pessoa ir, para os filhos também ir, uma creche, se for possível, para você poder dar um amparo para a mulher, porque hoje você tem muitas mulheres na indústria. Só que as mulheres também ficam um pouco prejudicadas, porque... Sem dúvida. Porque o filho estuda um horário, aí ela tem que cuidar do filho, depois não consegue. Então, abre um centro de capacitação, coloca ali uma creche, que é tranquila de ser feita, e começa a capacitar pessoas. Se a gente tiver um núcleo de empresários fazendo isso,
eu acho que a coisa tende a melhorar. Nós temos o SESI, Senai, né? Eu ia falar isso, o Senai sempre foi um grande Um formador, né? grande formador, um grande formador. Mas eu ainda acho que falta mais. As empresas poderiam fazer. Sim, sem Então, dúvida. O esse é um sistema ponto. S é uma coisa que funciona, né? Ah, eu acho sensacional. Eu acho sensacional. Eu acho que ele é mal explorado pelas pessoas. A população não faz ideia dos recursos que ela pode ter no sistema S. Sem dúvida. Cara, assim, ó, você pode falar o que for, né? Às vezes tem algumas pessoas que têm algumas críticas ao SCAF e tal, mas o SCAF, ele é um cara que ele fez do sistema S de São Paulo, Sebrae, que é o presidente da Fiesp, né? Sebrae, tanto que ele ficou afastado, vou até colocar um tempo, e, cara, o negócio parou de funcionar. Parou de Gostaria de funcionar. volta. Entrou com uma nova filosofia, o novo É, governo falou, vamos colocar o pessoal aqui. Parou de funcionar. Então, assim, o sistema S, que tem o Sebrae, tem o SESI, né? Sesc, SESI, Senai. Isso, funciona muito bem. Né? Então, forma muito bem as pessoas e tem oportunidades para a população e é realmente muito mal explorado. Né? Então, é realmente muito importante. Então, assim, doutor, eu tenho para dar uma sequência aqui, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que ela é muito importante. Reestruturação empresarial. Qual é o manual de sobrevivência do empresário brasileiro? O que eu devo pensar quando eu estou num momento que eu não sei, não tenho clareza dos meus números, não tenho clareza do cenário, estou ali numa situação de risco. Então, quais são os passos que esse cara pode fazer? Boa pergunta. Quando chega nesse momento que o empresário está preocupado, a crise já começou há 2 anos atrás. Sem dúvida. Então, é assim, a crise nunca acontece de uma hora para outra. Ela é algo que vem sendo construído. Então, por isso que eu falo 2 anos atrás. Quando a gente vai fazer esse projeto de reestruturação, a gente precisa encontrar a origem. O que levou esta empresa a chegar nisso, nesse atual momento, nesse atual estágio? Por quê? Essa linha cronológica ela é muito importante para o nosso trabalho. Porque se eu não identificar a causa, eu não consigo aplicar o remédio. Sem dúvida. Então, quais são as causas possíveis? Má gestão? Muito, muito provável. Descontrole tributário? Uma das maiores causas. Aí entra aproveitamento de créditos tributários irregulares? Acontece muito. Depois eu comento com você sobre essa indústria que existe no Brasil. Mas como identificar esse ponto? Né? Como ajudar o empresário? Primeiro, ele tem que estar aberto à mudança. Saber o seguinte, olha, minha empresa ela está em crise. Se eu não tiver uma postura agora mais reativa, pode ser que eu tenha um problema sério. Então, vou levar minha empresa ao fracasso ou vou reestruturar ela? E não importa com quem faça a reestruturação. Uma reestruturação bem feita salva a empresa, salva sonhos, salva o legado, cara. Então, é isso que tem que mostrar. A ideia é salvar o seu legado. Se o seu legado vai ser maior ou menor, isso pouco importa para nós. Se você tem uma empresa que fatura 50 milhões por mês ou fatura 5 milhões por mês, isso não importa. O que importa é o seguinte, no final desse processo, quanto ela vai faturar, mas o melhor, quanto sobra de recurso para você. E aí, eu vou te dar um exemplo. Na última linha. Na última linha. Eu vou te dar um exemplo clássico de uma empresa que nós fizemos. Essa empresa era uma indústria de aço. A gente começou a fazer o trabalho e a gente verificou várias inconsistências. Por exemplo, ele tomava crédito no banco com juros muito altos. Juros até acima do mercado. Você fala, pô, como que ele tomava tanto crédito? Ou seja, faltou ali um acompanhamento, uma assinatura de um contrato melhor, uma negociação de taxa bancária. Sim. Então, esse foi um ponto. Segundo ponto, ele teve um problema tributário muito sério porque ele comprou créditos de terceiros para compensação tributária. O fisco glosou tudo isso. Quando o fisco glosou, ele não tinha dinheiro para pagar nem para parcelar. O que aconteceu? Perdeu a certidão negativa. Você perde a certidão negativa hoje, praticamente você não consegue mais operar. Porque as empresas não vão querer comprar de você. Sim. Ela fica com receio, porque você, em tese, pode não transferir o crédito para ela. E na reforma tributária isso vai ficar pior. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, ele não sabia ao certo precificar o que ele tinha. Então, vou te dar um exemplo clássico. Ele tinha ali ele fazia uma chapa perfurada e ele perfura, saía umas arruelinhas, né? Caía. Aquele tambor cheio de aço que era de descarte, ele jogava fora.
Então, isso é uma coisa muito boba, tá? Mas é para você ver como que as coisas bobas impactam. Ele jogava fora. A gente analisou, mas por que você joga isso fora? Não, porque isso é descarte. Não, isso aqui é sucata. Porque se ele compra a 1.000 e ele produziu 900 ali, o custo dele tá 1.000. Mas se eu pego aquela sucata e vendo por 100, o meu custo é 900, não é 1.000. Isso impacta no resultado. Sim, sem dúvida. Só que a gente está falando praticamente de 400 mil por mês nesse caso. É muito Que ele dinheiro. poderia fazer. 5 milhões por ano. Então você pega uma coisa tão boba, que é uma perfuração, que ele fazia umas grelhas, né? Ralos, essas coisas. Então tudo aquilo virava sucata, ele descartava. Ia lá um carroceiro e pegava. Ele Todo tava deixando o carroceiro rico. Tava deixando rico. Aí você fala, pô, não pode. E aí você começa, então, operacionalmente, excesso de pessoas. Esse mesmo cara. A empresa tinha lá 40, 50 funcionários. Só que aí você começa a analisar a operação. O cara sai para almoçar. Aí ele já sai 10 minutos antes para almoçar. Bate o cartão, tranquilo. Ele já parou às 11h50, mas bateu o cartão depois do meio-dia. Aí saiu, foi almoçar. Ele teria que voltar 1 hora. Ele vai, bate o cartão, 1 hora. Aí ele vai, escova o dente, fica batendo papo. Marcelo, a gente identificou que só nesse período eram quase 40 minutos por dia. Agora você coloca 40 minutos por dia, vezes 40, 50 funcionários, você vê a mão de obra que você está perdendo diariamente. E aí ele tinha alguns pedidos e não conseguia fazer todos no mês. Fazia o quê? Quando você tem muito pedido e não consegue cumprir, Contrata uma gente. ou faz hora extra. No caso dele, ele fazia hora extra. Que aumentava o custo. Porque hora extra tem hora extra 60%, 100%. Aí vai de acordo com cada um. Hora extra. O custo dele lá em cima. Quando a gente analisou tudo isso, pode mandar pelo menos aqui 10, 15% embora. Reestrutura a fábrica de uma maneira mais operacional. Otimizada. Exatamente. Então, poucos ajustes que transformaram aquela última linha que era negativa em positiva. Deu para fazer um milagre? Não, não deu para fazer um milagre porque não dava para ter muita coisa. Não existe. Não existe. Mas ele saiu de um resultado negativo de 2, 3 para um positivo de 4. Oh, excelente. Que ainda tá ruim no nosso ponto. É excelente em detrimento ao que estava. Sim. Pelo menos ele parou ali quase empatando. Mas é muito perigoso esse número. Claro. Porque qualquer problema de mercado, aí o segundo passa. Mas, doutor, quem tá com a faca no pescoço, quando ele vê isso aí, ele já tem a energia, ele já tem a disposição, ele já tem tudo para mudar esse cenário. Né? O Luther King tinha uma frase que era o seguinte: não precisa ver o caminho inteiro, só dê o primeiro passo. Então, às vezes você não vai enxergar tudo. Né? Que é o principal. E aí, nesse caso, depois a gente partiu para a segunda etapa. Vamos agora mexer na precificação, porque a sua precificação está errada. E aí começa a mexer na precificação. Resultado final, depois de 1 ano dentro da empresa fazendo toda a reestruturação. Última linha, 13%. Olha só. Acabou. Dá menos 3 para 13. Não tinha como aumentar mais, assim, tentamos espremer tudo, mas não dava. A operação dele realmente, se mexesse mais, iria espanar, iria perder mercado. Então a gente foi até o limite. Demitiu o cliente. Demitiu. Não tem jeito. Marcelo, tinha cliente que gerava para ele, numa operação, quase 14%, 15% de prejuízo, numa operação. Então, aí você está numa situação de que você se colocou como refém do cliente. Por que esse cliente está aí até hoje? Depois ninguém consegue explicar. Porque o cliente gera prejuízo para a empresa. Isso aqui é o pior? O diretor comercial da empresa? Não, mas a gente já tem a máquina, já tem a estrutura, é melhor trazer para dentro. Não, mas isso eu ouço todo dia. Isso eu ouço todo dia. Então, eu tenho um consultório odontológico, né? Eu sou sócio. E aí a gente foi pegar algumas coisas, um dos nossos dentistas falou assim, não, cara, mas eu tô atendendo, eu não deixo o cara embora. Eu falei, não, cara, mas isso é um problema, que tá me gerando prejuízo. O seu atendimento dessa forma está me gerando prejuízo. E é duro na hora que você senta para fazer conta, você vê, fala, caramba, esse cara fez, sei lá, vou usar um exemplo, 3 mil diário, mas eu devo 4 mil para ele. Porque aí você começa a entender que na matemática, como foi feita, não, eu vou colocando todo mundo para baixo, vou colocando todo mundo para dentro. O negócio não é que ele me gerou lucro, nem empatou, ele gerou foi prejuízo. Exatamente. E aí a gente teve que reorganizar, reprecificar e organizar todo o cenário para não deixar, mas eu vendo aqui 10 mil num produto, no outro eu vendo 3 mil. Pois é, só que naquele de 3 mil ele tá me gerando, tá comendo todo o meu lucro do que eu ganho no de 10 mil. Então era coisas que a gente começou a enxergar interno. Por isso que assim, o problema eu acho que esse valor está adequado.
né? É, A precificação ela é fundamental. E cada dia mais que eu estou aqui, que eu convivo com as pessoas que eu convivo, eu entendo que é. precificação quebra uma empresa. Quebra, quebra. É um dos principais motivos. Você quer outro problema muito sério que a gente enfrenta também nessas análises? Quando a gente vai fazer uma análise numa empresa, a gente verifica o passivo tributário, que a empresa, na verdade, ela fez ali vários parcelamentos. Sim, Marcelo, não um cumpre. parcelamento tributário, ele tem que ser. Você tem dois aspectos para verificar. Primeiro, você está pagando a carga tributária mensal? Hoje eu estou, então perfeito. Então, meio caminho andado. Parece que equalizou o Uhum. problema. O parcelamento, eu consigo trazer aquele valor de parcela para dentro do meu fluxo de caixa? Ninguém faz essa conta. E aí é muito comum a gente ver o pessoal fazendo parcelamentos, consultorias, levantando crédito, depois faz parcelamento de tudo, mas sem analisar a capacidade de geração de caixa daquela empresa. Porque se você não tiver capacidade de geração de caixa, você não consegue pagar o tributo do mês mais o parcelado. Exato. E aí, como que A você. prioridade tem que ser o do mês, né? O do mês, a do mês. Mas agora na reforma tributária, a prioridade tem que ser tudo, porque quem tiver passivo tributário provavelmente não vai transferir créditos para terceiros. E aí o seu cliente deixa de comprar de você. Então, esse é um grande problema. Mas num cenário desse, qual que é o principal ponto a ser feito dentro de uma empresa? Será realmente que é mexer com a parte tributária? Do meu ponto de vista, não. O tributário tem que ser analisado. Mas eu preciso fazer o seguinte: eu preciso fazer você gerar receita. Vamos mexer na sua capacidade de gerar receita. Porque é ela que vai resolver o seu problema. E a gente vê empresas começando esses trabalhos pelo final dele, não pelo começo. Sim. Então, e isso também é muito problemático. Aí o empresário também, ele aceita tudo, parece, né? Chega nesses momentos de crise, cara, é difícil, porque você fala uma coisa, o cara vai lá e faz outra. E aí você vê o pessoal vendendo crédito tributário para cima e para baixo, vendendo crédito para pagar crédito financeiro para poder pagar a dívida com o banco. Eu tô há 30 anos na área. Eu nunca vi nada disso dar certo. Eu analiso hoje no escritório, em média por mês, de 10 a 15 créditos tributários que são oferecidos para meus clientes. Dos 10, 15, de 11 a 16 são travados. Nenhum passa. Quer Nenhum dizer, passa. aí o outro vai e compra o É. crédito e depois não consegue A funcionar. cada 10 você tira 11, porque não presta e é muito complicado. Pessoal, encaminhando aqui para o final do podcast, 1h06, já passamos aqui um pouquinho do nosso horário. Eu quero agradecer muito Luiz Castelo, doutor Luiz Castelo, que apresentou, falou também a respeito do livro dele. Aliás, uma boa dica, né, para você que é empresário, você que cuida da gestão de empresa, diretor, O Preço do Improviso. Então, aqui, da editora Reflexão, escrito pelo grande doutor Luiz Castelo. Doutor, queria agradecer muito a sua participação, dizer que, poxa, esse papo poderia render aqui por mais 3 horas, mas em respeito às melhores práticas do YouTube, a gente vai encerrando. Um grande especialista em reestruturação empresarial, falamos de diversos temas aqui, e quero te agradecer e pedir para você deixar um recado final, também como as pessoas te encontram. Marcelo, primeiro quero agradecer você pela oportunidade. Muito bom o trabalho que você faz aqui, está de parabéns. Muito obrigado. Pessoal, se eu posso dar um conselho para vocês, realmente avaliem realmente a capacidade financeira da empresa, avaliem tudo que é feito hoje. Qualquer decisão tomada de forma improvisada, ela pode gerar uma consequência muito severa futuramente. Estou acostumado a ver isso, são mais de 20 anos atuando com reestruturação, há 30 anos na área jurídica e 20 anos com reestruturação de empresas. Então, assim, não é uma questão fácil, tem que tomar cuidado, ainda mais no cenário que nós nos encontramos hoje. Tá bom? Com relação ao livro, eu escrevi ele pensando realmente no empresário brasileiro, no gestor de empresas. A linguagem não tem nada jurídico, então vocês não vão encontrar o famoso juridiquês nesse livro. É uma linguagem totalmente empresarial. Aconselho a leitura, mas eu sou suspeito para falar, né? Mas eu aconselho a leitura, vale a pena. Para adquirir o livro, basta entrar em contato com a editora Reflexão, porque toda a parte de distribuição depende deles, eu não tenho autonomia nenhuma com relação à distribuição, tá bom? Então, aí qualquer coisa para poder me encontrar, minhas redes sociais, Dr. Luiz Castelo, estou à disposição. E é isso, acho que é isso. É isso aí, doutor. Eu já estou pensando aqui o título desse nosso podcast, então já vou pegar aqui no seu livro, ó, Reestruturação Empresarial, O Preço do Improviso, acho que é um bom nome, vamos calcular. Muito obrigado mais uma vez, quero agradecer todo o seu time,
que fizeram essa conexão para que você fosse um dos convidados aqui hoje. Quero agradecer o Pedro, a Grazi, todo mundo que participou, ajudou a gente a colocar esse avião no ar. Muito obrigado, Pedro Júnior, também aí pelos trabalhos que foram prestados durante o podcast. Pessoal, gostou desse podcast? Então se inscreva no canal, deixa uma pergunta para o doutor depois vai responder para você, vai ter o cuidado aqui, a gente tem o cuidado de mandar essas perguntas para os nossos entrevistados para que ele te ajude de alguma forma a fazer crescer o seu negócio, porque no fim esse programa é voltado para você, gestor, empreendedor, diretor da empresa, você que quer colocar coisas novas na sua empresa que realmente deem resultados. Um grande abraço, até a próxima semana. Fui, gente, valeu!